Olá, alunos e alunas da 8ª etapa da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Roberta Prestes e hoje nós vamos ter mais uma oportunidade de conhecimento da melhor disciplina que existe, lógico, que é Ciências. E vamos ver qual é o número da nossa aula? A nossa aula é a aula de número 76. Olha só o quanto nós já caminhamos. E hoje nós vamos falar sobre fontes de energia e formas de energia. E eu já chamo vocês para acompanhar a leitura da nossa primeira cartela. Vamos lá? Conceito de energia. A energia está relacionada com a capacidade de um sistema conseguir realizar algum tipo de trabalho físico. Esse é um conceito de energia. E aí a gente vai falar um pouquinho como que no desenvolvimento da história esse conceito foi mudando e como que era feita essa construção de energia antigamente. E olha só, antes da Revolução Industrial, onde entraram as máquinas e tudo, antes disso, como que era feita essa construção, como que era organizada esse trabalho e energia. Essa energia ela era braçal. E aí a gente trouxe para vocês aqui algumas imagens. Olha, a construção da pirâmide, reparem aqui, ó, vários homens carregando uma pedra. Então aqui nas figuras aí egípcias, né, já tem o desenvolvimento do trabalho. O trabalho ele era manual, né, as pessoas plantavam, colhiam, produziam. E também no início das cidades, assim, você tinha os artesãos, então o trabalho ele era muito manual, você não tinha máquina, você não tinha produção de máquinas. Depois da Revolução Industrial, que foi a inserção de máquinas para produção de trabalho, isso mudou. Olha só, trouxe algumas imagens para vocês, olha só. Os símbolos da Revolução Industrial, que é o quê? A introdução de máquinas. Reparem só que uma pessoa, ela acabou só manipulando uma máquina e produzia muito mais. Então, a Revolução Industrial veio para mudar essa forma de trabalho, né? Essa produção, esse conceito de trabalho, de esforço físico. Ela veio diminuir o esforço físico para geração do mesmo produto. E para isso precisava ser construído formas de energia. E a energia implica em transformação de elementos. Então aí eu trouxe para vocês um esquema de tipo de produção, de transformação de energia para transformação de elementos para a produção de energia. Reparem só aqui, a gente tem um combustível sendo queimado, carvão, por exemplo. Você vai ter a água, o vapor, né? Fica aqui, ó, dentro de uma caldeira. Esse vapor vai para um cilindro, mexe um pistão, que faz o quê? Que faz essa manivela rodar. Essa manivela rodando vai gerar também aqui um gerador que possui equipamentos que vão conduzir o quê? Eletricidade. Então, você tem a queima de um material como fonte de energia para produzir eletricidade. E fontes de energia é o que nós vamos saber, o que é, como é que acontece, o que são e quais são. Fontes energéticas são recursos dos quais se pode obter energia. Com o uso da energia é possível colocar navios, comboios inteiros, né? Motos e carros e barcos e rabetas e carregar o seu celular também, né? Motos, carros, rabetas, barcos, jet skis, tudo que tem motor em movimento. Fazer funcionar máquinas e aparelhos domésticos. Aí a gente tem geladeira, né? Carregar o celular, que eu já falei, televisão e iluminar ruas e residências, entre outras coisas. Então, essas fontes energéticas são o que tornam capaz que a gente tenha energia em casa, no trabalho e na rua. Vamos conhecer algumas fontes energéticas. Olha aí. A primeira é o carvão. O carvão é uma fonte energética ainda, é utilizado, viu? Como eu mostrei para vocês ali naquela primeira imagem. Outra fonte energética é o petróleo, né? O petróleo é um material para a produção de gasolina, de diesel, para a construção também de outros materiais, mas o petróleo também é uma fonte energética. Aí nós vamos ter o quê?
Águas dos rios e dos oceanos podem ser usadas como fontes energéticas. O vento pode ser usado como fontes energéticas e alimentos também podem ser utilizados como fonte energética, o que a gente chama aí de biomassa. Essa biomassa ela pode produzir também energia. Nós vamos entender isso no decorrer da aula. As fontes de energia ou recursos energéticos, eles podem ser classificados em dois grupos: energias renováveis e não renováveis. Olha só, esse tipo de energia, o nome já diz o que é. Energia renovável é aquela energia que você usa e ela vai se renovar, usa e ela vai se renovar. E não renovável é aquela que tem um fim, ela vai acabar, não tem como renovar. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as energias renováveis. Energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana. É o que a gente chama de energia limpa, aquela energia que não polui o ambiente. Quando você ouvir falar, isso é uma energia limpa, é que é uma energia que ela é gerada usando recursos que são renováveis e que não prejudicam o meio ambiente. Aí eu trago para vocês, olha, um instrumento que que é responsável por captar o vento e produzir energia eólica. A gente vai já saber um pouquinho mais sobre ela. Então vamos lá conhecer os tipos de energia renovável. A gente tem a hidrelétrica, que é oriunda pela força da água nos rios, né? Aí a gente tem essa imagem, isso aí é de uma hidrelétrica, a água fica represada, fecha um rio, aí o rio enche, depois abre-se as comportas, essa queda da água produz dentro de um gerador, produz energia, aí chega numa estação de elétrica, e aí é passado para os postes, enfim, na rede elétrica até chegar à nossa casa. Outro tipo de energia renovável é a solar, que é obtido pelo calor e luz do sol. Você tem placas solares ali que ficam dispostas ao sol e depois elas transformam isso em energia. A eólica, que a gente viu agorinha, mostrei para vocês aí o instrumento, que ela é derivada das forças dos ventos. Quem já teve a oportunidade de ir no Nordeste ou tem curiosidade, vai lá na internet e procura energia eólica, você vai ver esses ventiladores enormes que a gente vê nas praias. Elas ficam lá porque tem muito vento e eles captam ali a energia e transformam essa energia do vento em eletricidade. Outra é a geotérmica, que provém do calor do interior da Terra. A gente sabe que dentro da Terra você tem um núcleo que é muito quente e gera o calor, e esse calor também pode ser transformado em energia. Outra é a biomassa, né, que é procedente de matérias orgânicas. A gente tem aí um exemplo que é o álcool, né? O álcool advém da cana-de-açúcar, então é um alimento que também é utilizado para a produção de energia e é uma fonte renovável. Mares e oceanos também produzem energia aí com a força natural das ondas, promovem ondas, e essa promoção de ondas, né, porque promovem as ondas, também é uma fonte de energia e é renovável, porque ninguém desliga a onda do mar, ninguém acaba com a onda do mar, ela é renovável. Mas, além dessa energia renovável, que a gente chama de energia limpa, porque são usados recursos sem prejudicar o meio ambiente, a gente tem também a energia não renovável. E é a energia que a gente usa bastante, olha só. Energias não renováveis são aquelas que se encontram na natureza em grandes quantidades, mas uma vez esgotadas, não podem mais ser regeneradas. Acabou. Tipos de energia não renovável, olha só. Combustíveis fósseis como o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural. Energia nuclear, que necessita de urânio e tório para ser produzida. Reparem que quando a gente fala de combustíveis fósseis, como o petróleo, a gente está falando do quê? Da gasolina e do diesel, né? Que fazem parte aí do nosso dia a dia. Então, a gente está usando bastante aí um tipo de energia não renovável. Mas há uma evolução para que essas fontes de energia troquem, porque nós precisamos melhorar o ambiente.
com ações mais saudáveis, com energias mais saudáveis. Uma das opções que muitas grandes cidades têm usado, mas no interior se usam bastante, é o uso da bicicleta, né? A canoa, né? Não motorizada, eu sei que é mais esforço físico, mas aí não produzem gases poluentes. Mas há uma nova convenção mundial de transformar essas energias não renováveis em energias renováveis. E aí eu trouxe um gráfico para vocês para a gente ver como isso está aqui no Brasil. Olhem só o gráfico. Vou aumentar um pouquinho para a gente conseguir ver melhor. E eu trago para vocês esse gráfico que mostra um pouquinho como é que está a situação aqui no Brasil. Olha só. Você tem aqui em azul hidrelétricas, você tem energia eólica, você tem solares, eólicas, solares, térmicas e nucleares. Observem aqui que a grande maioria da energia que chega nas nossas casas aqui no Brasil, ela é proveniente de hidrelétricas, mas estão em implementação novas fontes de energia. Reparem só que a energia eólica, principalmente, que era bem menor, ela já está ocupando, olha, 32,5% de fonte energética. Então, nós estamos aí começando a mudar esse nosso sistema energético para uma energia mais limpa. Solares também, olha, aqui no primeiro gráfico ela quase não aparece, ela já ocupa um espaço maior de 11,5%. Térmicas também, e tem aqui a energia nuclear também, que aumentou um pouco, mas o que é bom, o que é favorável para a gente é que tem aumentado energia limpa, eólica e solar. Isso nos garante aí, nos dá uma esperança de ter um ambiente melhor, um ambiente mais saudável. Pensando nisso, em 1975, olha só como é antigo isso, já se falava disso, já se pensava nisso, em mudar essa forma de obtenção de energia para que a gente não ficasse ali sem energia, porque energia não renovável, já sabe o nome, acabou. Então, em 1975, aqui no Brasil, foi instalado um programa chamado Programa Nacional do Álcool, PROÁlcool, que é o uso do álcool proveniente da cana-de-açúcar. Começou com a implantação do PROÁlcool em decorrência da crise do petróleo. Hoje o álcool também é usado como aditivo à gasolina. Então a gente tem aí opções aí de combustível álcool. A gasolina também tem álcool, mas você também pode usar álcool. Alguns motores, eles vêm aí com possibilidade de você usar tanto álcool quanto gasolina. E o álcool é uma fonte de energia renovável. Muito bem, nós conhecemos aí formas e fontes de energia e agora, certos desse conhecimento, nós vamos chamar a nossa dinâmica local interativa. Observem aí a nossa primeira questão. Qual das seguintes fontes de produção de energia é mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Alternativa A, óleo diesel. Alternativa B, gasolina. Alternativa C, carvão mineral. Alternativa D, gás natural. E alternativa E, o vento. Vamos para a questão 2. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo o mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na construção de matérias-primas para inúmeros produtos, como a borracha sintética e o plástico. A descrição acima refere-se ao quê? Olha as opções. Opção A, ao gás natural. Opção B, ao vento. Opção C, à água. Opção D, ao petróleo. Analisem, respondam, participem no chat. Daqui a pouco a gente está de volta para fazer a correção. Até mais!
Muito bem, oitava etapa, é isso aí. Continuem participando com a gente, coloca lá mesmo qual é a opção de vocês, o que vocês acham que está certo. É muito importante essa participação. Então, vamos à correção. Vamos lá. Questão 1. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Vamos à resposta. Quem respondeu a letra E acertou. Muito bem. Entre as alternativas, a única fonte de obtenção de energia recomendável para diminuir a emissão de gases que aumentam o aquecimento global é o vento. Todas as outras alternativas são fontes não renováveis e causam grandes impactos ambientais negativos, sendo um deles a poluição da atmosfera. Muito bem, parabéns para quem acertou. Quem errou não tem problema, porque agora você aprendeu e você já sabe. Vamos à segunda questão, vamos lá. Na segunda questão, eu peço para você olhar atentamente do que eu estou descrevendo, né? Que é um material aí que é utilizado para a construção de matérias-primas, como borracha, sintética, plástico e outros produtos e também a geração de eletricidade. Vamos ver qual foi a resposta? A resposta correta é a letra D, o petróleo, né? O petróleo é considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia da atualidade. O petróleo, apesar de já ser conhecido anteriormente, passou a ser explorado em meados do século XIX e utilizado em larga escala a partir da criação dos motores movidos a gasolina ou a óleo diesel. Na década de 70, o petróleo representava o carro-chefe da economia, correspondendo a quase 50% do consumo mundial de energia, e mesmo que atualmente seu uso esteja dando lugar a fontes de alternativas de energia, ainda é uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo. Muito bem, para quem acertou, meus parabéns. Para quem errou, não tem problema, porque agora você já sabe, e se cair essa questão de novo, você já vai acertar. E aqui eu me despeço, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.